faixa etária dos 9 aos 12 anos, temos poucas vacinas com a primeira dose, sendo a maioria das doses de reforço considerando o histórico vacinal. Como dose de reforço, temos febre amarela, hepatite B, a tríplice, a DT, que é antitetânica, e a pneumocócica 23, específica para a população indígena. Como primeira dose, temos HPV, e a meningocócica ACWY, incorporada ao nosso calendário nacional em 2020. Quanto à posologia, as vacinas dessa faixa etária, em dose de reforço, serão administradas considerando o histórico vacinal. Não citarei aqui demais detalhes, pois provavelmente já foram apresentadas no grupo anterior. Já como primeira dose, temos vacinas muito importantes. HPV, feita da partícula da cápsula do vírus antígeno de superfície. Deve-se iniciar ou completar 2 doses, de acordo com o histórico vacinal, de 9 a 14 anos para meninas, de 11 a 14 anos para meninos. A segunda dose, 6 meses após a primeira dose. Volume administrado 0,5 ml. A vacina é feita de polissacarídeos capsulares purificados do sorogrupo ACWY, em dose única, volume a ser administrado 0,5 ml. Referente à via de administração e local de aplicação das vacinas na faixa etária dos 9 aos 12 anos, por serem crianças maiores, serão todas na região deltoidiana, sendo assim temos, por via intramuscular, no músculo deltoide, hepatite B, difteria e tétano, DT, papilomavírus humano, HPV, pneumocócica 23 valente PNCC 23 e meningocócica ACWY. Já pela subcutânea, mas também região deltoidiana, temos as vacinas febre amarela e a tríplice viral. O efeito adverso é um efeito diferente e não intencional, até porque não é essa a finalidade da vacina após a aplicação dela. O aparecimento delas depende das condições imunes do organismo. Então, no caso, algumas pessoas podem apresentar alguns efeitos e outros até diferentes ou até nenhum deles. As vacinas já comentadas têm uma similaridade entre os efeitos adversos mais comuns que a gente consegue observar, que no caso seria vermelhidão, inchaço, dor ou sensibilidade local da aplicação, dor de cabeça, febre maior ou igual a 38, fadiga e náuseas. Importante comentar que muito raramente pode acontecer outros tipos de efeitos adversos, alguns podem até ser considerados graves, como aumento de gânglios, reações alérgicas muito graves, inchaço, queda de pressão e dificuldade de respirar, tontura e convulsões. Para a vacina do HPV, destacamos que essas reações locais ou efeitos colaterais geralmente duram menos de um dia e não são perigosas. Pode provocar dor de cabeça, tonturas, náuseas, vômitos e febre superior a 38 graus. Para a vacina antitetânica, ADT, difteria e tétano, é comum que após a administração da vacina, a pessoa sinta o braço pesado ou dolorido. No entanto, esses efeitos passam ao longo do dia. Para a vacina pneumocócica 23V, reações locais mais intensas, como inchaço, o edema de todo o braço, chegando até o cotovelo. Hematoma e manchas vermelhas podem ocorrer em menos de 10% dos vacinados. Importante destacar que essas reações são transitórias, benignas e não contraindicam outras doses da vacina. São fatores importantes de serem elucidados no atendimento e faz parte de como explicar o manual da fase proposta, assunto que abordaremos a seguir. Dezembro de 2019.
Brasil atinge 99,4% de cobertura vacinal. Resultado é o melhor dos últimos 5 anos, embora 8 estados e o Distrito Federal ainda não tenham conseguido alcançar a meta de no mínimo 95%, que recomenda o Ministério da Saúde. O esforço do governo federal em 2019 para proteger a população brasileira contra o sarampo trouxe bons resultados. O Brasil ultrapassou a meta de cobertura vacinal da tríplice viral, sarampo, rubéola e cachumba, recomendada pelo Ministério da Saúde. No total, 94,4% das crianças estão vacinadas no país. O bom empenho é o fruto da intensificação de ações de vacina em todo o país por meio de campanhas nacionais da vacinação. Em 2018, a ampliação da oferta de vacina para adolescentes de 11 a 14 anos, posteriormente informada pela FUNED, a dificuldade em atender ao quantitativo contratado. Em 2020, a ampliação da referida vacina para adolescentes de 11 a 12 anos no CNV, que é a portaria SCTIE, MS número 46 de 30 de setembro de 2020, entre 2018 e 2019, febre amarela, apenas 40,5% de cobertura vacinal, tendo a estimativa é de 118,2 milhões de não vacinados em 2020, tendo como meta de cobertura de pelo menos 95% deste total. 2020 foi entregue 3,8 milhões de doses aos estados, que equivale a 100% das doses solicitadas. Na campanha de vacinação contra a febre amarela em 6 estados vizinhos, onde a circulação do vírus, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, a estimativa de não vacinados é de 4,7 milhões de pessoas. Em 2020, o Brasil possui o maior programa de vacinação do mundo. Entretanto, vem se observando uma queda na cobertura vacinal nos últimos anos. Em 2019, o Brasil contabilizou 7,7 milhões de não vacinados contra a febre amarela em crianças e adolescentes menores de 15 anos. Já a hepatite B, na mesma faixa etária, contabilizou cerca de 24,8 milhões de não vacinados. Em adolescentes de 11 e 12 anos, o número de não vacinados foi de 4,3 milhões para a vacina meningocócica. Quando se fala em vacinação contra HPV, somente 73,6% das meninas com idade entre 9 e 15 anos tomaram a primeira dose, e o número diminui quando se fala na segunda. Apenas 46% das meninas foram imunizadas. Já os meninos, com faixa etária de 9 a 14 anos, apenas 36,2% tomaram a primeira dose e 19,2% tomaram a segunda dose da vacina. Por conta da queda da vacinação, foi realizado o dia D para a multivacinação. A multivacinação é uma estratégia que tem a finalidade de atualizar a situação vacinal de menores de 15 anos de idade. Foi ofertadas todas as vacinas do calendário nacional de vacinação da criança e do adolescente. Eu poderia aqui encher o trabalho de gráficos, colocar muito mais informações a respeito, mas acredito que estes dados já nos trazem uma grande percepção, pois se nós atentarmos aos números, iremos perceber melhor a proporção da população, já que o aumento de milhões de vacinados não é o bastante para colocar no mínimo razoável muitas vezes. E para concluir, em 2017 foi feito pesquisas para saber o motivo da baixa vacinação e a conclusão foi: percepção enganosa, desconhecimento de quais são os imunizantes que integram o calendário vacinal, medo que cause reações prejudiciais,
medo que o número elevado de imunizantes sobrecarregue o sistema imunológico e a falta de tempo para ir até as unidades básicas de saúde por conta do horário que era das 8 da manhã às 5 da tarde, mas que isso já mudou em muitas unidades de saúde, já que foi reajustado. E agora nós podemos também colocar nessa lista a pandemia. Mas, contudo, é claro e nítido o sucesso em todos os cenários a cada campanha realizada. Principais pontos a serem abordados para explicar o manual de aplicação da fase dos 9 aos 12 anos. Para definir vacinas e esquemas de doses nessa faixa etária de 9 a 12 anos, devemos sempre considerar o passado vacinal da criança e adolescente, explicar as doenças evitáveis e a importância de manter a cobertura vacinal como responsabilidade social coletiva. Usar uma linguagem acessível, procurando eliminar falsas crenças em torno das vacinas, deixando claro as repercussões de não vacinação das crianças, pois além de deixar a criança vulnerável a doenças, podem inclusive gerar responsabilização judicial, pois a manter a carteirinha da vacinação em dia, a responsabilidade é dos pais. Que efeitos colaterais são possíveis, mas totalmente tratáveis, com compressas geladas no local, antitérmicos, como paracetamol, para dor e febre, e que essas reações são transitórias e não contraindica outras doses da vacina, e que são insignificantes comparados ao benefício da proteção gerada pela vacina. Dentre as vacinas nesta faixa etária, salientamos a importância da correta abordagem quando a vacina que previne o HPV. Explicar que trata-se de uma vacina que vai proteger no futuro as meninas e meninos quando estas iniciarem sua vida sexual, protegendo-as de uma doença que mais mata mulheres atualmente, que protege contra infecções pelo papilomavírus humano 6, 12, 16 e 18, que causa câncer do colo do útero em mulheres e que esta doença também afeta os meninos, apesar de não terem útero, podem causar lesões entre outras áreas, levando ao desenvolvimento de câncer no pênis e ânus. Reforçar a recomendação que mesmo vacinados devem manter o uso de preservativos, pois a vacina serve para proteger e não para tratar quem tem HPV. Explicar sobre possíveis efeitos. A vacina contra HPV pode provocar dor de cabeça, tonturas, náuseas, vômitos, febre superior a 38 graus, que pode ser controlada com antitérmico, como paracetamol, como já citado anteriormente. Sobre a vacina meningocócica ACWY, que, como já falamos anteriormente também, foi incorporada recentemente ao calendário vacinal. Casos ocorrem geralmente em adolescentes e se faz importante aplicação na fase dos 11 e 12 anos. Doenças facilmente transmissível por meio das vias respiratórias e que pode levar à morte.